É verdade, uma grande alegria estar aqui, poder abraçar cada um depois de tanto tempo. Era algo que desejávamos muito no nosso coração, e eu desejava que Diego estivesse aqui depois de tantos anos. Eu pude voltar, né? Mas Diego não. Então, para mim, é uma alegria, né, que ele possa sentir esse amor dos irmãos, porque, ainda sendo do outro lado, Diego sempre amou muito esse país. Ele até brinca muito comigo e diz que ele ama mais o Brasil do que eu, né? Aí a gente anda. Mas tudo chega no tempo do Senhor, né? A gente fez muitos planos esses anos e o Senhor não permitiu. A gente teve passagem comprada, a gente e toda a nossa família, e a gente não pôde sair do país, né? Que foi quando a pandemia veio e não permitiu, e isso foi a vontade de Deus. E depois desse tempo aqui estamos, né? Então a gente está agradecido ao Senhor por esse tempo. Essa surpresa não somente foi para vocês, também foi para a nossa família. Apenas uma pessoa de nossa família sabia, então foi a surpresa para todos, né? Uma pessoa, estava Marcos Antônio também, porque a gente queria um cúmplice em cada lugar, né? Então, estamos contentes e agradecidos ao Senhor por esse tempo. Eu sei que o Senhor tem um tempo para a gente e tem um propósito em tudo. E esse tempo que estamos aqui é o tempo de Deus. E eu dou graças a Deus por isso. Agradecido, não, o seguinte. Posso falar em espanhol? Já me disse o pastor Marcos Antônio que todo mundo sabe falar espanhol. É que no céu se fala espanhol, viu? Mas é um grande privilégio. Eu vinha com o coração a mil de encontrar os irmãos, né? De rever. São 17 anos, né? Faz 17 anos que a gente saía desse país com um propósito de Deus, né? Porque tudo tem um propósito, né? Ainda que a gente se separa, tem o vínculo. E sempre esteve no nosso coração o vínculo que a gente tinha aqui, né? É um amor tão profundo, né, que a gente tem por cada um de vocês. E queria fazer a surpresa, quase que mata a gente do coração, mas a gente tinha que ser assim, né? E 17 anos, né? 17 anos sem ver caras, sem poder abraçar irmãos. Irmãos que a gente convivia, né? Muito tempo. Fazia coisas juntos, né? Férias juntos, né? Mas graças a Deus que Deus é bom. Deus é bom. Porque no tempo que menos esperamos é quando Deus manda a provisão. Não é no tempo que a gente acha, é no tempo de Deus, né? Por isso que Deus é bom demais. A gente está numa igreja que se chama Igreja Mosaico, em Corunha, mas ainda estando na Igreja Mosaico, meu coração está na Shekinah. Eu amo este país, eu amo Caruaru, eu amo este povo. É algo tremendo que Deus fez no meu coração, essa marca que fez no meu coração. E sei que ainda estando distantes, ainda que estando longe um dos outros, mas sempre no nosso coração. Como disse ela, é um tempo, e a gente orava antes de sair de Espanha, que não fosse somente um tempo de ver a família, rever amigos, senão um tempo com um propósito.
Porque Deus faz todas as coisas com propósito. Ainda que a gente vá de férias para ter lugar, Deus tem um propósito onde você vai. E a gente sabe que Deus tem um propósito muito grande em nossas vidas e através das nossas vidas. E a gente quer ser usado por esse grande Deus. Deus abençoe vocês. Não é hoje que eu vou pregar. Marcos Antônio já se sentou na quarta fila, Marcos Antônio. Jesus já vai embora. Ele se sempre anda. Sim. Espero abraçar todos vocês depois no final e rever durante estes dias a todos vocês. Marcos Antônio falava algo e é uma realidade, e é a questão da unidade da igreja. Como nunca antes, a igreja tem que estar unida. O tempo está chegando e a igreja tem que estar unida. Onde está a unidade da igreja, está a manifestação de Deus. E Deus se quer manifestar em todo lugar. E para isso a igreja tem que estar unida. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Amamos vocês. E estamos aqui até o dia 28, viu? Aproveite. Tem que ler isso aqui? Perdão. Em espanhol? Não, eu vou ler em português, que eu sou mais de Brasil que de Espanha. Salmo 133 diz: Cântico de peregrinação, davídico. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É bom e é agradável. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, assim, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu quero receber essa unção, que desce até embaixo. Se que o Senhor derrame essa unção cada instante, cada momento sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Hoje estaremos no Salmo 123. Quero ser bastante sucinto. É um salmo pequeno, apenas 4 versos. Eu estava comentando com o pastor que é um salmo como um limão, um limãozinho pequeno, não é? Mas quanto mais espreme, mais coisa sai. Mais suco sai, né? Salmo 123. Levanto meus olhos para ti, ó Deus que habitas nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando sua compaixão. Como os servos que olham para as mãos de seus senhores e a serva que olha para a mão de sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Quem estava aqui na abertura, no Salmo 120, pode perceber que esse salmo ele é bem parecido com o Salmo 120. O salmista está passando por um momento de dificuldade. Está passando por um momento de desprezo. O Salmo 120 era uma angústia que invadiu o coração do salmista. E é muito parecido também com o Salmo 121, né? Quando ele fala, leva os olhos para os montes. Aqui o salmista fala, leva os olhos para ti, ó Deus. Está além. Então, ele faz uma analogia. Ele diz, assim como os servos olham para os seus senhores e esperam qualquer resposta, qualquer sinal do seu Senhor, assim eu espero por ti, Senhor, meu Deus. É esse o meu anseio. A qualquer movimento, a qualquer sinal, assim como a senhora
Assim como a serva olha para sua senhora esperando qualquer sinal, o salmista fala, assim também eu espero e olho para o Senhor. Temos algumas verdades neste salmo que eu preciso expor. Primeiramente, temos aqui duas versões, pode-se dizer. A versão do desprezado, do salmista, quem está recebendo o desprezo, e aqueles que estão desprezando o salmista. E a pergunta é, em que lado nós estamos? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos colocamos em uma situação de vitimismo, como se as pessoas todas do mundo estivessem contra nós. E aí a pergunta é, será que nós estamos realmente nessa posição, ou será que muitas vezes estamos na posição daqueles que desprezam, daqueles que olham para os nossos irmãos e apontam o dedo, e despreza, e tem uma atitude de desprezo, de desgosto. Esses dias eu estava passando e vi num outdoor a palavra, uma frase que dizia: aquele que não é visto não é lembrado. E aí eu tenho outra pergunta. Nós estamos sendo vistos? Será que temos passado desapercebidos? Acredito que não. Mas a grande pergunta ainda é, de que forma nós temos sido vistos? O pessoal olha para a gente e enxerga o quê? Eles estão se lembrando de nós através de quê? Lá em Hebreus 4,16, vamos lá rapidinho, 16, assim aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. E aí, se a gente for ver, isso é um resumo do Salmo 123. Vou repetir. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Exatamente assim que o salmista ele tem feito. Ele tem olhado para o trono da graça, para o Senhor, esperando misericórdia. O primeiro ponto que eu quero compartilhar é olhando para o Senhor como Rei soberano, acima de tudo. Um Rei criador. No verso 1 fala, levanto meus olhos para ti. E aqui onde está. Os olhos da fé se concentram no Senhor. Os nossos olhos devem estar fitos no Senhor. Por quê? Porque é de lá que vem o nosso socorro. Porque é Ele que nos dá qualquer sinal. É Ele quem pode resolver o nosso problema. Se a nossa fé se basear em coisas terrenas, ela vai sumir, ela vai desaparecer. Então, os nossos olhos devem estar concentrados no Senhor. Devemos olhar para o Senhor antes de qualquer coisa. Os olhos da fé reconhecem a soberania do Senhor. Eleva os olhos para ti, ó Deus que habitas nos céus. É como se o salmista estivesse orando o Pai Nosso. Quando Jesus fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele olha, Jesus dá essa oração para que nós oremos, mas ele nos dá também um passo a passo. Ele diz, olhe para o Senhor como um Rei soberano. Dê graças a Ele. Reconheça a sua soberania. Pai nosso que estás no céu. E aí ele santifica, santificado seja o teu nome. Assim o salmista ele faz. Eu elevo os olhos para ti,
ó tu que habitas nos céus. Ele começa orando ao Senhor de forma individual. E logo seguinte nós vemos que ele faz ele abre essa oração como se chamasse toda a comunidade a orar junto com ele. Ele começa dizendo, levanta os olhos para ti. E no verso 2 fala, continuamos a olhar para o Senhor. Então ele engloba uma comunidade. Ele está orando e representando uma comunidade. Uma comunidade de pessoas que se sentem desprezadas, que se sentem, por assim dizer, afligidas. Outra verdade é que os olhos da fé veem no Senhor o seu refúgio. Apenas no Senhor. Quando ele fala, eleva os meus olhos para ti. Apenas no Senhor é que nós conseguimos encontrar refúgio, que conseguimos encontrar paz. Segunda verdade é, olhando para o Senhor como um servo em total dependência. Isso é muito importante. Ele reconhece que ele não é nada, que ele é totalmente dependente do Senhor. Ele fala, continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando a sua compaixão. Esperando. Isso é algo também muito importante. Porque muitas vezes nós estamos em uma situação, talvez, de urgência. E nós nos direcionamos ao Senhor com essa urgência e esperamos que o Senhor nos responda de imediato. Mas, como bem disse, tudo tem um tempo. Como bem disse o irmão, tudo tem um tempo. E o Senhor, ele vai agir no tempo certo. Ele vai fazer acontecer no tempo certo. Isso é, nós até podemos pensar que Deus está atrasado de alguma forma, né? Como se essa situação ela precisasse ser resolvida agora, neste momento. E se Deus não vier ao meu alcance, ao meu encontro, está tudo perdido. E aí Deus diz, tem calma. Eu sou soberano. Você depende de mim? Você confia em mim? Então espere. É fácil esperar quando tudo ao seu redor está contra você, talvez está em uma situação difícil. Não é fácil. Mas é através dessas situações que o Senhor ele começa a nos moldar, a nos transformar. São através dessas situações de dificuldades que a nossa fé ela é fortalecida. Eu lembro que passei por algumas situações que eu dizia, Senhor, é só o Senhor mesmo. Você olha para um lado, olha para o outro e diz, eu não vejo saída. E eu acredito que não sou só eu. Vários de vocês também passam por situações desse tipo. Eu não vejo saída. E agora? O que é que eu faço? O Senhor diz, confia em mim. Confia. Deposita a tua fé, a tua esperança em mim. Primeiro, Ele está transformando o teu ser, de dentro para fora. Alguma coisa Ele quer trabalhar em tu. Alguma coisa. Você está passando por uma provação, por uma dificuldade. E essa dificuldade ela é recorrente, é como se não passasse. Olhe para você. Alguma coisa em você. Deus ele quer te tratar. São as escolas, as dificuldades, os ensinamentos. Então, as dificuldades vêm para que nós possamos aprender alguma coisa. E se você não achou essa coisa ainda, procure. Procure, porque é exatamente isso que o Senhor quer fazer, quer tratar contigo. Dentro desse ponto em que nós devemos olhar para o Senhor com
total dependência, a gente vê que o servo está pronto para atender às ordens do seu senhor, independente de qualquer coisa. Ele diz: como os servos que olham para as mãos de seus senhores e a serva que olha para a mão da sua senhora, esperando a sua compaixão. Eles estão prontos para atender ao pedido do seu senhor. E aí é que está. Estamos prontos a obedecer ao Senhor, independente da situação? Será que estamos prontos a obedecê-lo, independente de qualquer coisa? Porque é mais fácil a gente agir antes, né? A gente querer dar o nosso jeito antes da resposta do Senhor. Antes de qualquer movimento, antes de qualquer direção. A gente quer resolver. E, além disso, o servo está atento ao tempo. Não é no meu tempo, mas no tempo oportuno do Senhor, esperando a sua compaixão. E quem espera, ele não está impondo ali um tempo necessário. Quando se espera, você espera até esse algo chegar, até esse alguém chegar e resolver o meu problema. Não é no meu tempo, mas no tempo do Senhor. E uma terceira verdade é que o servo ele olha para o seu Senhor como o Pai de toda misericórdia. O verso 3: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Verso 4: estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Vemos aqui uma urgência, um clamor com urgência. O salmista, ele clama urgentemente ao Senhor, pedindo misericórdia, que essa provação passe. Tem misericórdia de nós. Podemos aprender aqui outra lição. O salmista, ele não age com as suas próprias mãos. Ele não se afoba, muito pelo contrário. Ele espera daquele que pode resolver o problema, que é o Senhor. Ele pede que esse problema seja solucionado pelo Senhor, através de Deus, e não através das suas próprias ações e atitudes. E aí, quantas vezes temos nós agido antes do Senhor? Quantas vezes temos colocado os carros na frente dos bois? E nos perguntamos depois, né? Porque as coisas estão dando errado. As coisas estão dando errado. Porque a situação ela não passa. E aí, quando a gente olha para o que a gente fez, quando a gente olha para as nossas ações, as nossas atitudes, assim como Paulo manda, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo, esse exame, essa introspecção. A gente descobre que o Senhor não tem culpa de nada. O Senhor, Ele só queria que esperássemos, que confiássemos nele, né? E nós estamos agindo de forma deliberada, pensando que dessa forma vamos resolver alguma coisa. Aí entra justamente a dependência, né? Entra justamente tudo isso que nós temos falado, que eu tenho falado aqui.
reconhecer que o Senhor ele é soberano, reconhecer que o Senhor ele é confiável, reconhecer que o Senhor ele está ouvindo o nosso clamor e saber que ele vai agir em nosso favor. Essa é a nossa certeza. Existia aqui um motivo por esse salmista estar em urgência, em um clamor urgente ao Senhor. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. E aí, voltando lá para o início, como é que as pessoas estão nos enxergando? Como é que temos passado essa imagem? Como é que eles têm se lembrado de nós? Será que temos estado num lugar de zombaria, de fato? Ou será que nós estamos zombando? Será que nós estamos apontando o dedo? Será que nós estamos num local totalmente diferente daquilo que se costuma falar, né? O que eu sei é que esse salmista, ele tem uma resposta. Mesmo no silêncio, ele tem uma resposta do Senhor. Resposta é essa, fruto da sua própria oração. Fruto daquilo que ele ora, daquilo que ele fala. Quando ele reconhece quem o Senhor é, quando ele reconhece que o Senhor age. Então, recapitulando, nós devemos olhar para o Senhor como um rei soberano, em que ele tudo pode, tudo faz, que está assentado nos céus com grande glória e poder, e que é totalmente capaz de resolver qualquer um dos nossos problemas. Precisamos olhar para o Senhor com um olhar de dependência, sabendo que as coisas não são do nosso jeito, sabendo que tem um tempo para tudo. E que, apesar da dificuldade, no momento certo, o Senhor vai agir. E quando dependemos dele, essa ação ela é sim certa. Ela é definitiva. Quando nós agimos, talvez façamos algum tipo de paliativo. Talvez, na verdade, queremos até pular algumas etapas do processo, sem saber que o processo é necessário. Ignorando esse fato, estamos em construção, estamos em transformação. E devemos olhar para o Senhor como um Pai de misericórdia, como um Pai que olha para nós com compaixão e diz: eu sei a tua dificuldade. Assim como Jesus olhava para aqueles que chegavam ao seu redor, até ele. Imagine lá quando a mulher do fluxo de sangue o tocou e ele para no meio da multidão e diz: alguém me tocou. De mim saiu poder, saiu virtude. Aí os discípulos falam: mas Senhor, todo mundo aqui, uma porrada de gente está ali tocando. A gente está sendo espremido, apertado. Eles: não, tocaram em mim de uma forma diferente. Esperando misericórdia, esperando compaixão. E eu senti. Quando ele olha para os leprosos, quando ele olha para a mulher adúltera, e quando ele olha para nós, sabendo que somos nada,
sabendo que somos miseráveis, muitas vezes orgulhosos, muitas vezes mentirosos, muitas vezes querendo o nosso próprio bem ou que as coisas saiam da nossa forma, do nosso jeito. E ele diz: eu tenho olhado para ti com misericórdia. Que bom. Porque se ele olha com um olhar de justiça, talvez... Ai de nós. Ai de nós. E é esse olhar também que devemos ter para com o próximo, para com quem está do nosso lado. E não com um olhar de desprezo, e não com um olhar de julgamento. Que a nossa vida ela possa ser moldada dia após dia através dessa palavra. Que o Senhor ele possa colocar no seu coração essas certezas e essas verdades. Amém? Vocês entenderam? O salmo ele é bem pequenininho. Mas o Senhor ele fala através de um versículo só, né? Talvez através de uma frase que eu falei aqui. Que essas palavras elas não tenham saído de mim apenas, da minha boca, né? Mas que o Espírito Santo ele possa ter falado ao seu coração e essa palavra possa encontrar morada. Para que você se lembre: Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, eu tenho certeza que Tu és soberano. Tu tens misericórdia de nós. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Porque Tu és soberano, Tu és santo. Tu tens misericórdia de nós e está atento ao nosso clamor, ao nosso pedido de socorro. Graças te damos porque o Senhor vem de encontro a nós e nos resgata, nos levanta, nos dá direção, nos guia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, que nós possamos reconhecer o processo e que esse processo ele possa ser para bom proveito nosso. Que a nossa vida ela possa ser transformada, que nós possamos fazer uma introspecção e nos analisarmos. Onde será que estou errando? O que será que o Senhor quer tratar comigo? Para que a partir daí nós possamos prosseguir, avançar, crescer na fé. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lá, diga, você tem um Deus soberano, meu irmão. Tu és soberano. Vamos? Vamos uma capela? Sobre os céus tu és Senhor. Tudo que existe e acontece. Fantástico, Senhor. Vamos continuar. E apesar desta glória que tem. Olha o que diz a canção. Tu te importas comigo também. Deus de amor,